Eu sei, pela minha vivência e pela vivência histórica também, do que eu leio, que não existe nenhuma verdade absoluta. A verdade, o acontecimento dá uma refração total. E vocês que estão aqui em volta de mim, que são cineastas, vocês sabem perfeitamente disso. A começo de conversa, cada um está olhando para mim de um ângulo diferente. Basta isso para mudar todo o conceito de uma realidade. A minha experiência intelectual mais emocionante, curiosamente, foi quando eu era menino, tinha exatamente 10 anos. E nessa época eu estava numa fase muito pobre, porque meu pai tinha morrido há 9 anos atrás, minha mãe tinha acabado de morrer, mas chegou aqui no Rio de Janeiro uma coisa inimaginável em matéria de maravilha, que eram as histórias em quadrinhos, um suplemento juvenil que tinha comprado nada mais, nada menos que o Flash Gordon. Então eu era fascinado pelo Flash Gordon, como sou até hoje. O desenho do Flash Gordon, do Alex Raymond, eram desenhos extraordinários. E curiosamente, nós meninos imediatamente ficamos fascinados por aquilo e não fazíamos outra coisa senão ver aquilo. E eu copiava aquela história em quadrinhos milimetricamente, mal como menino, né? Mas copiava, botava a régua, via onde começava o nariz, 3,5 milímetros, marcava do outro lado, aquela coisa, para copiar aquelas histórias em quadrinhos. Nós aceitamos as histórias em quadrinhos rapidamente e os chamados intelectuais, os donos do poder, levaram 20 anos condenando porque aquilo ia atrasar os meninos não iam saber mais nada, né? Mas, portanto, respondendo, a ideia é que eu comecei primeiro pelo desenho, mais tarde veio a palavra. Eu comecei a trabalhar numa revista chamada O Cruzeiro, que num tempo em que os quadros de jornalismo eram muito pobres. E isto foi uma grande vantagem para mim. Eu tinha 13 anos, meu tio da família italiana, meu tio era Viola, eu sou Viola por parte de mãe. Ele era chefe da gráfica do O Cruzeiro. Então, como eu já desenhava, ele me levou para lá para ser desenhista de paginação, aquela coisa. Mas na verdade não era desenhista coisa nenhuma, era meio contínuo, eu fazia todos os trabalhos de contínuo. Mas essa revista, que depois se transformaria na maior revista da América do Sul durante muitos anos, porque durante 10 anos ela vendeu 750 mil exemplares, essa revista nessa época vendia 10 mil exemplares, né? Então, toda a revista era numa sala a metade desta aqui. Então, com três mesas, e isso me deu a oportunidade de começar a fazer uma série de todas as coisas possíveis. E houve um momento em que eu fazia 3 ou 4 revistas por mês sozinho, com colaboradores. Os colaboradores apenas traziam as traduções e as coisas, e você ia fazendo aquelas coisas, mas ao mesmo tempo você limpava a sala, você atendia uma outra pessoa que vinha, né? E eu ganhava 100 não sei o que, era um dinheiro que não dava para comer, você entende? E aí não sei de onde na minha cabeça doente, eu comecei aquilo que me transformou no que eu sou até hoje, no sentido de reivindicação trabalhista. Eu nunca trabalhei abaixo do meu preço, porque quando eu senti que aquele negócio, aquele pagamento era precário, eu, sem lugar para morar, sem lugar para comer, eu disse que eu não ficava se não me dessem um aumento para 300, num tempo de moeda estável.
E aí houve uma onda aí e me deram, moral da história, com 20 anos de idade eu já estava ganhando o maior salário da imprensa. É essa a história. Olha, eu sou por natureza uma pessoa eclética. O meu interesse é natural, por todas as coisas. Eu sou uma pessoa que, se eu entro no avião, eu leio a passagem de avião, aquilo que está em corpo 2, e eu sei que ali naquele seguro, ele diz que se você morrer, cair lá de cima, a tua família, depois de 10 anos de luta contra o seguro da companhia, vai ter direito a 25 centavos por ano de indenização. Então, este ecletismo de interesses faz também com que a maneira como eu me aproximo de um trabalho, para fazer um trabalho, também seja eclética. Ocasionalmente, eu parto de uma ideia que eu vi num jornal, eu digo, eu vou comentar isto. Uma atitude que alguém fez, eu vou comentar. Outras vezes eu estou conversando com vocês aqui e alguma coisa me ocorre, que depois eu pego um pedaço de papel e registro e escrevo. Peça de teatro, definitivamente, eu nunca escrevo peça de teatro sabendo o que eu vou fazer. Eu começo a escrever no papel, vou escrevendo, naturalmente à medida que aquilo vai se desenvolvendo, coisas que eu vou vendo, ou leio no jornal, dos acontecimentos diários, né, vão sendo incorporados aos personagens, né? Mas este é o meu processo, eu não tenho nenhum processo técnico a fazer. Agora, trabalho diariamente, sempre, incansavelmente. Trabalho porque eu não sei fazer outra coisa. Eu devo trabalhar uma média de 10 horas por dia, contando domingos, feriados e tudo. Agora, isto não me dá nenhuma estresse, porque eu não tenho estresse de pegar a condução, né, ir para a cidade aqui. Isso é que é mortal no Rio, né? E eu não tenho estresse também, a não ser no momento ou outro que eu tenho um trabalho muito intenso para entregar, eu posso estar aqui com vocês, como estou agora, sem pressa, como eu posso sair daqui e almoçar na Barra da Tijuca e ficar até às 5 horas da tarde, porque o meu trabalho é desligado do compromisso com pessoas. Então eu posso trabalhar de manhã, de tarde ou de noite. Normalmente eu trabalho o dia inteiro e quando chega assim 9 horas da noite eu saio com alguns amigos. A gente tem sempre um point do qual a gente gosta e fica conversando. Agora é normal 2, 3 vezes por semana eu dormir às 3 horas e acordar às 6. No quarto dia eu caio morto. Curioso é que eu sou estritamente um profissional. Eu não tenho nenhuma, eu vou dizer um negócio do qual as pessoas duvidam, mas eu não tenho nenhuma pretensão a coisa nenhuma. Quando me chamam de escritor, me dá um certo desagrado. Você entende? Quando me chamam uma coisa assim, até mesmo humorista. Eu não sou um humorista, eu sou uma pessoa que talvez tenha uma parcela de mim mesmo que seja mais motejadora, entendeu? Que seja mais engraçada, que seja mais crítica. Mas eu não pretendo ser engraçado quando eu escrevo. Eu sou engraçado porque eu sou engraçado, não é? Mas eu pretendo estar pensando sobre aquele assunto e, de uma certa maneira, conseguir analisar o assunto sobre o qual estou pensando. Mas em toda a minha vida profissional, eu fiz 2 coisas sozinho. Uma delas, uns 30 anos, eu fiz uma exposição de desenhos. Eu resolvi fazer uma exposição de desenhos e fiz. E em 1963 eu sentei e disse, eu vou escrever uma peça de teatro. E escrevi uma peça de teatro e vou fazer uma declaração aqui, irritante, pretensiosa e desagradável. Não tem nenhuma peça de teatro neste país e em muitos outros tão boa quanto esta. Ela levou uns 25 anos para ser montada, e aí um dia montaram, até a montagem me disseram que não era muito ruim não, mas eu achei que não tinha nada a ver com o que eu tinha feito, nem fui ver. Todo o resto que eu fiz, todo o resto foi provocado exteriormente. Como é que se diz? Endogenamente ou exogenamente? Não é? Exogenamente, não é não?
Então foi todo provocado. A Fernanda Montenegro, tudo que eu fiz para a Fernanda Montenegro, ela, vem, você vai fazer, não sei o que, eu não sei fazer. Tradução, quando eu comecei a fazer, peraí, eu não quero fazer, meu Deus do céu. Quando eu comecei a traduzir Shakespeare, você pensa que foi pretensão? Não, foi o Gene Rato que chegou aqui, então você vai traduzir a Megera da Amada. Isso não vou traduzir o Rato, eu não sei fazer isso. Ele veio outra vez, eu dei até o nome de uns tradutores clássicos, olha aqui, essas pessoas podem fazer, eu não sei. Bom, acabei fazendo. Aí entra a pretensão. Quando eu comecei a fazer e comecei a examinar tudo que tinha sido feito, eu fiquei, para dizer uma palavra chique em inglês, flabbergasted. Eu fiquei boquiaberto com o que era feito. O que é feito é uma falcatrua, uma falsificação total de tudo. Não só porque não corresponde ao original, como perde a dramaticidade, perde o humor, perde tudo. Nenhum autor, não só brasileiro não, estrangeiros que eu conheço, tradutores de Shakespeare, nenhum deles traduz sequer um trocadilho. Acho que nem sequer percebem. O Bard do Museu de Artes de São Paulo ficou uns 30 anos, ele me escrevia 2, 3 cartas todo ano, me pedindo, vamos fazer uma exposição. Depois eu chegava em São Paulo e dizia, vamos botar no MASP, vai ser uma coisa maravilhosa, porque eu não quero expor o Milor Fernando de artista, eu quero expor o homem, eu vou botar aqui acrílico na fachada, Milor, não sei o quê, mas eu não tenho o menor interesse, é curioso, né? É curioso, né? Meu interesse, eu não gosto, quer dizer, eu não tenho nenhuma vaidade quanto ao elogio. Talvez até porque eu esteja acostumado, comecei tão cedo, né? A minha vaidade vai com a esculhambação. A esculhambação eu não gosto. Eu acho que o mundo, ou a maioria da população do mundo, não viveria sem uma crença, não teria condições de viver sem uma crença. Tanto que os que dizem que não têm crença no sentido religioso, têm crenças, às vezes, mais profundas e mais nocivas no sentido político. A minha relação com, digamos, as igrejas, no caso do Brasil seria a Igreja Católica, nenhuma. Não tenho nem mesmo raiva, nem nunca sequer, a não ser ocasionalmente, eu pensei em combater a igreja, uma ou outra, ou de esquerda ou de direita. Né? E é curioso que, para você ver como isso é forte, a instrução direta ou indireta de ideias religiosas, eu me lembro ainda hoje como uma ameaça a ideia de que eu teria que fazer primeira comunhão. Isso ficou no meu cérebro. A minha vida é muito marcada por datas, que meu pai morreu, eu tinha 1 ano, e minha mãe morreu, eu tinha 10. Portanto, foi nesse período que havia isso. E quando minha mãe morreu, aos 10 anos, eu fui ao enterro, me lembro a minha sensação, aquela coisa que naquele momento você nem percebe muito bem o que está acontecendo. Mas aí eu voltei para uma casa que eu estava morando nessa época, já não era o Meyer, mas eu já ia para a casa de um tio pobre, mas funcionário público, tinha uma casa modesta, tinha 2 ou 3 filhos, e eu me meti então embaixo da cama. Uma esteira embaixo da cama, e essas casas, elas eram feitas de tábua corrida, não tábua corrida granfina, aquelas tábuas corridas, sei que nesse dia me lembro que se lavava, uma sexta-feira, um sábado se lavava aquilo e aquela coisa ficava fresca no calor. Eu me deitei embaixo da cama, nessa esteira, e aí eu chorei feito um desesperado. Chorei me sentindo assim, disse, mas por que eu não tinha? Naquela época não tinha mais pai, aparentemente não tinha mais ninguém, estava vivendo emprestado numa casa, assim, né? De repente, me veio uma tranquilidade depois de eu chorar não sei quanto tempo, ninguém nem viu isso. E me veio um sentimento que eu mais tarde defini como a paz da descrença. A descrença me trouxe uma paz absoluta.
o sentimento meu a partir daí, e depois definitivamente concretizado, é que sou eu e o destino. Não tem nenhum intermediário, não há interface. Enquanto eu viver, eu gosto, como eu sempre tive e sempre gostei de que eu tenho uma coisa absolutamente discreta, mas que eu chamo notoriedade. Notoriedade é muito bom, porque se eu for hoje no Pará e tiver uma reunião de 50 pessoas, eu acredito que 20 ou 30, porque será no nosso meio mesmo, 20 ou 30 me conhecerão e eu acredito que terão 10 pessoas, que haverá 10 pessoas com um grande interesse em conversar em mim, algumas me tratarão com carinho. Isso é o resultado da notoriedade e disso eu gosto muito. Tenho horror à popularidade. O simples fato de vocês estarem me fotografando aqui para uma televisão é um negócio que me desagrada pela exposição. Porque isso vai passar, essa glória dura 15 minutos, como assim, sabe? Mas nesse dia que passar, eu vou encontrar umas pessoas na rua dizendo, eu te vi na televisão, e como eu tenho uma posição filosófica muito arraigada, eu sei que ele está me admirando porque me viu na televisão, não por outro motivo, não é isso? Mas a ideia da ideia de ser lembrado é a ideia posterior à morte, como se diz. E eu não tenho, depois que eu morrer, na hora que eu morri, estou pouco somando se o cara vai me achar o maior canalha do mundo ou o maior gênio do mundo. Porque eu não estou aí, definitivamente você não está aí. Eu não tenho nenhum especial desagrado por mim. Eu tenho uma coisa que, uma vez até o Antônio Watts escreveu um artigo a meu respeito e me surpreendeu uma coisa que ele disse de mim que eu não tinha pensado nisso. Ele disse assim, o Milor tem um grande orgulho da sua saúde. Eu acho este fato, por exemplo, ter vivido até hoje e nunca ter passado por uma operação, nenhuma doença grave, na verdade, um resfriado já me humilha, eu já me considero com câncer do duodeno quando estou com resfriado, entendeu? Isso eu acho uma coisa que é um prêmio da vida. Eu vejo amigos meus da minha idade, quase sem exceção, que as pessoas vão ficando realmente sem nenhuma energia física e a partir daí até sem nenhuma energia intelectual, ou sem vontade, né? De repente as pessoas acabaram, definitivamente, estão esperando um fim que está ali na esquina, né? A minha vida, olha, eu não tenho nenhuma amargura por fato de ter perdido pai, mas não me deixou nenhuma amargura. O negócio de trabalho que eu fiz e comecei a trabalhar numa coisa que eu considero maravilhosa como profissão, que é o jornalismo, pelo contato que te dá. E como eu comecei a trabalhar com essa idade, que já ficou marcada aí, 13 para 14 anos, eu conheci todas as pessoas importantes desse meio. Então eu passeava na Cinelândia com o Nassara, que até hoje é meu amigo, e com o Oreste Barbosa. Eu estudei entre o Nice e o Belas Artes, onde estavam todos os artistas ali. Em frente tinha o grande hotel, onde frequentavam os políticos, me lembro dos grandes políticos, Flores da Cunha, aqueles gaúchos daquela época. Os teatros eram ali, a Galeria Cruzeiro era ali, a Cinelândia era gloriosa, você entende? Tinha os grandes teatros, os grandes cinemas e as grandes confeitarias. E eu fui vivendo e a minha vida foi uma progressão natural. Quer dizer, você vem vindo, você vai ganhando, a princípio você quer sobreviver, ganhar a sua vida, mas você está ganhando a sua vida e ao mesmo tempo também está conquistando essa notoriedade que você já é recebido bem, já facilita a sua vida, entre outras coisas, e não é menor, facilita muito a sua vida na relação com as mulheres, você entende? Eu tenho tanto quanto é possível agido de maneira mais digna possível. Embora, e aqui a ressalva final para essa pergunta, embora se vocês pegarem o Código Penal, vocês me dão 30 anos de cadeia com maior facilidade. Vocês estão me fazendo agora uma pergunta sobre afirmações minhas no passado, sobre a bondade e também lembrando da ideia da solidariedade. E falando sobre a bondade, eu disse e continuo achando
que o gênio do ser humano não é a inteligência, não é a capacidade técnica. O gênio do ser humano é a bondade. Quando você realmente consegue atingir uma coisa que será um carinho, ou pela espécie humana, ou pela espécie animal de todo jeito, quando você consegue realmente tratar as pessoas e, paradoxalmente, as pessoas que você conhece melhor, digamos, pessoas que são inferiores a você no trato social como empregada doméstica, quando você consegue tratar essas pessoas, naturalmente, como ser humano, você consegue não gritar mais com ela, nem elevar mais a voz com ela, apenas porque ela é humilde. E eu sempre perguntava para amigos meus, quando você vai gritar com a sua empregada, você pensa, você faria isso, a mesma coisa, com um general fardado? Você não faria. Então, apenas porque ela está sem farda, você vai fazer isso? Eu acho que, eu estou dando um exemplo da bondade, mas a bondade é muito diferente da pessoa ser boazinha. O bonzinho, em geral, é um calhorda. Aquele bonzinho que... Não, porque o Castor de Andrade, ele é um bom sujeito, isso não tem comigo. Eu nunca deixei o Castor de Andrade me cumprimentar. Eu nunca deixei o Ademar Alves me cumprimentar. Comentou uma vez distraído, depois não deixei, depois não fala mais comigo. Vai por aí, você entende? Para me cumprimentar tem que estar muito distraído, você entende? E aí, quando me conhecem, não falo mais isso. Isso aí é ser o bonzinho, você entende? É o boa praça. Boa praça é o anti-bom, né? Porque ele se dá com tudo quanto é calhordagem, ele aceita tudo quanto para empregar uma palavra não televisiva, a escrotidão do mundo, né? Agora, e essa emoção quanto à solidariedade que os interrogadores apoiam também é minha, realmente. Quando eu vejo, não forçada, televisão e cinema tem muitas coisas, mas quando é um ato de solidariedade realmente espontâneo, me comove muito. Às vezes em que eu estou, digamos que eu estou aqui e acontece um acidente lá embaixo e eu não tenho a coragem ou não tenho o ímpeto de descer imediatamente, mas eu vejo que duas pessoas desceram, aquilo me dá uma emoção realmente e um sentimento de valorização do ser humano. Isso é muito bonito realmente. E salva a espécie humana, talvez, quem sabe.